Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. A pergunta que temos é: precisamos de um novo evangelho? Porque, afinal, não parece que esse evangelho que nós estamos vendo nas ruas, no nosso dia a dia, não é um evangelho efetivamente verdadeiro? Esse evangelho não precisaria, talvez, ser ressignificado para dar sentido à vida das pessoas novamente? Não parece que já vimos esse filme de uma igreja que está enfraquecida, que está moralmente e espiritualmente comprometida em buscar poder, satisfação, riqueza, influência? Não é assim que nós estamos vendo o evangelho da atualidade se comportar? É um evangelho que não muda nada, não muda as pessoas, não muda a sociedade, não promove justiça, não promove uma conduta condizente com os princípios anunciados por Jesus. Não é um evangelho que transforma a vida das pessoas de uma maneira que possa se perceber que elas realmente são transformadas pelo poder de Deus. A sociedade talvez não esteja nem sentindo a influência, a presença da boa nova de Cristo. A sociedade está cada vez pior, sem compaixão, sem misericórdia. E esse texto que nós lemos, que é o relato do primeiro momento de Jesus, das primeiras aparições de Jesus como um pregador, ele nos mostra que Jesus está dizendo: o tempo é chegado. Em outras traduções, diz: o tempo é cumprido. Isso nos parece um basta. Chega. Temos que repensar a religião. Temos que parar para entender o que está acontecendo com aquilo que foi anunciado por Jesus e repensar o que podemos ter como a palavra de Deus viva e transformadora na nossa vida. A primeira questão que Jesus coloca aqui na sua palavra é: arrependei-vos. E sinceramente eu sempre me perguntei, quando mais novo, o que efetivamente os pregadores queriam dizer com arrependei-vos. Arrepender-se do quê? Onde está o meu erro? Qual é a minha culpa? E eu não conseguia entender isso. Hoje em dia, com mais experiência, eu fico pensando que a mensagem de Cristo talvez seja mais próxima a tentar nos levar para uma vivência de arrependimento, ou seja, sermos pessoas de corações contritos, quebrantados, pessoas que vão ter no seu dia a dia, na sua prática de vida, atitudes de pessoas que se arrependem, que têm a capacidade de se arrepender. Sabe por quê? Porque uma pessoa que tem a capacidade de se arrepender não é orgulhosa, não é uma pessoa que é arrogante e que se acha dona da verdade, não é alguém que tem o seu egoísmo no centro da vida, não é uma pessoa que se entende como acima das outras pessoas. Antes, é alguém que busca o aperfeiçoamento, alguém que está tentando melhorar, tentando se aproximar cada vez mais de coisas boas e principalmente dos princípios e das recomendações de Jesus. Um arrependido é aquele que está sempre buscando ser melhor a cada dia e estar, através do perdão de Deus, evoluindo, se sentindo próximo desse Jesus bíblico. Isso faz lembrar alguém? Faz sim, do fariseu e do publicano. O fariseu orava arrogante, dono da sua altivez, como alguém que já tinha alcançado toda a graça, estava pleno de salvação, estava se sentindo acima dos demais. Enquanto o publicano
batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus. Salva a minha vida dos meus pecados. Muda a minha vida cada vez mais, me aproxima de ti, me faz ser uma pessoa mais contrita, de coração quebrantado, que eu possa me arrepender das coisas que eu faço de errado, dos pensamentos maus que eu tenho, de tudo aquilo que não condiz com aquilo que é a sua pregação, que é o seu evangelho. Por isso, nós precisamos de um evangelho de pessoas arrependidas, de pessoas que estão diariamente contritas, quebrantadas, buscando o perdão e a graça de Deus. Mas Jesus faz outra advertência. Ele diz: crede no evangelho, crede nas boas novas, crede na mensagem cristã. E eu, sinceramente, duvido que alguém, perguntado sobre se crê ou não na Bíblia e no Evangelho, dirá: não, eu não creio. Porque essa recomendação, sinceramente, parece sem sentido. Por que a gente deveria crer no Evangelho? Talvez a interpretação mais próxima da verdade ou da realidade seria: creiam que o Evangelho pode se tornar uma diretriz para a vida de vocês. Pode se tornar uma bússola para orientar nas decisões, nos embates da vida, nas dúvidas, nas fraquezas. Enfim, que o Evangelho possa ser usado a cada dia, não simplesmente como uma referência distante, mas um caminho, uma conduta, uma postura. Porque muita gente crê no Evangelho, acha bonito a escrita, a forma didática como ele se coloca, admira a beleza das palavras do Evangelho, mas não consegue tornar isso prática para a sua vida. Não consegue transformar isso numa coisa que pode ser usada. Nós precisamos crer nesse Evangelho como alguma coisa que pode nos ajudar e nos orientar, uma referência para as nossas vidas. Talvez tenha sido isso que Jesus quis dizer para aquele homem que buscou a salvação para sua filha que estava morrendo. E ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus olhou para ele e disse: crê somente. Ou seja, use o caminho de quem crê. Saiba que o Evangelho pode ser prático agora, na sua vida, na vida da sua filha. É esse Evangelho que eu imagino que Jesus queira para nós. Não somente aquele Evangelho pregado lá na igreja, que está lá no púlpito, que está lá na nossa homilia. Não. Esse Evangelho que pode ser vivido aqui, quando eu saio de casa, quando eu vou em direção à minha vida, e que pode ser referência de ética, referência de vida para todos os momentos em que eu precisar. Mas Jesus vinculou tudo isso numa outra questão muito importante que nós precisamos pontuar aqui, que foi o amor. E a gente fica se perguntando: por que o amor? Porque o amor é o único sentimento que pode nos salvar. Salvar do inferno? Salvar da perdição eterna? Não, mais que isso. Salvar a nossa vida da arrogância. Salvar a nossa vida do egoísmo, da presunção, da autossuficiência. Porque quem ama olha para o outro de uma maneira diferente. Quem ama trata o outro com justiça, com verdade, com respeito, promove a dignidade. Quem ama trilha um caminho de paz e não de guerra. Quem ama não quer matar ninguém e rechaça qualquer ideia de morte. Quem ama busca o caminho do perdão. Ele tanto oferece apoio como aceita o apoio de outro, porque ele também se reconhece fraco. Quem ama é alguém que tem dentro de si um caminho diferente, uma proposta diferente para esse mundo tão cruel, tão vil, tão complexo que nós estamos vivendo.
Como diz o livro sagrado, quem ama, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Quem ama é paciente, é benigno, não arde em ciúmes. Quem ama faz a diferença na vida, na sua própria vida e na vida das outras pessoas. Por isso eu quero perguntar novamente: precisamos de um novo evangelho? Precisamos de um evangelho diferente desse que nós estamos vivendo? E eu digo, precisamos. Com toda certeza precisamos. Porque esse evangelho que está aí, ele está distorcido. O que não é verdadeiro, não é o evangelho pregado por Jesus. Não tem atitudes de quem é um seguidor de Cristo. Ele não tem palavras, não tem ações, não tem reações. Infelizmente, as pessoas estão muito voltadas na sua própria vida, nos seus próprios direitos. As igrejas muito preocupadas com o poder, com a riqueza, com a influência. Esse não é o evangelho. O evangelho de Cristo é um evangelho que traz salvação para as pessoas através de ações práticas, de questões que fazem um verdadeiro cristão. Como preveniu Paulo, o apóstolo, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Em nome de Deus, precisamos voltar para o verdadeiro evangelho. Esse evangelho que nos faz pessoas arrependidas, esse evangelho que nos faz crer num evangelho que é caminho para nós, esse evangelho que nos faz colocar o amor à frente de tudo. Esse evangelho que aí está, que prega violência, que apoia desrespeito, que trabalha dando apoio para coisas que não condizem com aquilo que Jesus viveu e pregou. Esse não é o evangelho de Cristo. Precisamos voltar para o evangelho que salva as pessoas, que salva o coxo da sua enfermidade, que faz os cegos, pessoas que veem, que torna mortos em ressuscitados, gente desumana em gente que tem misericórdia e tem amor em seu coração. Que Deus nos abençoe. Amém.